Fala galera, tô aqui para convocar vocês aí para todos virem no jogo aí, quem puderem, claro, nos apoiar, como precisamos muito de vocês aí, tá bom? Tem todas as informações aí no site do clube. Sei que às vezes é um pouco complicado assim no começo, mas vai dar tudo certo aí, se encaminhando para que a gente possa estar fazendo um grande jogo e vocês estarem nos apoiando. É nóis! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Finalizada a rodada, o Vasco ganhou 2 posições na tabela, saiu da 10ª para a 8ª colocação, encurtou na rodada a distância de 10 para 7 pontos e viu a sua projeção matemática, que ainda é muito baixa, dobrar. O Vasco tinha a chance de 2,5% a 3% de acesso e hoje calculam aí os matemáticos na casa de 5,8%, 6%. Tratando em números redondos, 6% hoje é a chance de acesso do Vasco da Gama, coisa que pode dar uma bela de uma melhorada a partir da próxima rodada, que começa amanhã, segunda-feira. Rodada novamente espaçada, o Vasco abrindo a rodada novamente. Os jogos da próxima rodada começam segunda-feira entre Vasco e Goiás e terminam só na quinta-feira. Vou colocar para vocês na tela alguns dos resultados de hoje. O Botafogo, infelizmente, venceu o Sampaio Corrêa. Então, nesse momento, o Vasco, de fato, fica olhando muito ali para o CRB e também para o Goiás. Falando já da próxima rodada, o Vasco tem a seguinte situação: se vencer o jogo do Goiás, o Vasco no mínimo garante uma distância aí de 6 pontos para o G4. Explico para vocês o porquê. Se vencer o Goiás, a gente encurta a distância para o Goiás aí de 5 pontos, mas o Goiás, dependendo dos resultados, pode acabar a rodada fora do G4. Se o Avaí vencer o jogo dele em casa contra o Londrina, que é bem provável de acontecer, e o CRB vencer o jogo dele fora de casa contra o Náutico, aí o Goiás vai para fora da zona, fica em 5º lugar com 45 pontos, vê o CRB ir a 47 e o Avaí ir a 46 pontos. Então nessa continha, o Vasco fica a 6 pontos do G4, olhando ali para o Avaí. Tem outra possibilidade da situação acabar em 5 pontos, que seria o quê? O Avaí empatar ou perder o jogo dele, com o Goiás perdendo também, e o CRB empatando o jogo dele, porque as duas equipes ficariam ali com 45 pontos, o Vasco vai a 40 e fica a 5 pontos do G4. O melhor dos cenários seria o Vasco acabar a rodada a 4 pontos do G4, como? O Vasco ganha o jogo dele, o Avaí empata ou perde o jogo dele para o Londrina, o CRB perde para o Náutico. Com essa combinação de resultados, o Vasco fica a 4 pontos do G4. No máximo, o Vasco chega à 7ª colocação na próxima rodada. Por quê? O único time que o Vasco tem como passar na próxima rodada é o CSA, que inclusive jogou hoje e venceu o Cruzeiro. Mas tivemos uma bela de uma melhora aí. E só para vocês terem ideia, como assim o Vasco venceu e a chance matemática ainda é muito pequena? Conta básica, restam 12 jogos, o Vasco, que antes precisava de 10, precisa agora de 9 vitórias. Em 12 partidas, o Vasco tem que ganhar 9, ainda é uma coisa muito absurda. Para vocês terem uma ideia aqui, é só fazer conta de 4 jogos. A cada 4 jogos, o Vasco tem que vencer 3. A cada novos 4 jogos, o Vasco tem que vencer 3. Contando aquele número mágico que os matemáticos calculam, que é 64. Pode dar um pouco menos, mas também pode até dar um pouco mais. Vamos aguardar aí, pelo menos agora, o Vasco tem 2 adversários que ele consegue olhar mais de perto ali, que é o Goiás e também o CRB. Antes da rodada, a gente só conseguia olhar para o CRB. Então a rodada foi muito boa e vamos torcer
para o Vascão conseguir aí os seus resultados. Vamos falar do jogo amanhã de público. Nesse momento o Vasco acaba de divulgar uma primeira parcial e já foram emitidos 3.300 ingressos. Praticamente aí a metade da quantidade de ingressos disponíveis para venda. Acredito eu que a gente deve ter capacidade máxima para o jogo de amanhã, que é 7.400, se não muito próximo disso. A gente sabe que a cultura do brasileiro é deixar para o dia do jogo. Tem muita gente aí que talvez final de semana não conseguiu ir a um laboratório para fazer o PCR, foi primeiro fazer o exame para depois garantir o ingresso. Então acredito sim que devemos ter capacidade máxima para o jogo amanhã. Deixei para vocês na abertura do vídeo aí o Nenê convocando a galera para ir para o jogo, e eu vou deixar com vocês agora o Fernando Diniz falando da importância do público em São Januário amanhã e também deixando um recado para você, torcedor do Vasco, que vai ao jogo amanhã. Eu tenho muito a agradecer ao torcedor do Vasco. Eu acho que domingo eles já deram uma demonstração enorme de incentivo contra o Cruzeiro. Não foi um número expressivo de torcedores, mas que fez toda a diferença na partida. O que eu peço é que, de fato, continue acreditando, torcendo, porque internamente nós estamos entregando aqui de todo o coração, trabalhando muito, os jogadores estão se dedicando, está trabalhando, assistindo o vídeo, a gente não está trabalhando sem parar, como eu disse na outra entrevista. O desafio ele é difícil, mas é possível e é importante o torcedor acreditar. Esse time que, como eu sempre gosto demais do hino, que cantar de coração, torcer de coração, jogar de coração, que a gente tem que pensar só numa coisa, que é no acesso. O Vasco tem que estar na Série A, que é o lugar que ele merece. Imagino que a torcida vai estar lá nos incentivando. Eu quero realçar para o torcedor que a gente está fazendo de tudo e vai fazer de tudo, de todo o coração, para ajudar o Vasco nessa caminhada do acesso, e o torcedor ele vai ser uma figura extremamente importante. Eu gosto demais do hino, de cantar de coração, que eu trago para cá, para a gente trabalhar de coração, treinar de coração, jogar de coração, para a gente conseguir, mais uma vez, que o Vasco seja o time da virada. Tá? Esse é o meu recado e eu conto com vocês lá nos incentivando do início ao fim, e a gente vai fazer de tudo para trazer essa alegria para vocês. Bom, falei muito para vocês da tabela aí, vamos começar a falar agora do próximo jogo, que é o jogo contra o Goiás, que é de extrema importância. E o Fernando Diniz analisou o adversário e deixou uma breve análise do que ele acha da equipe goiana. Em relação ao Goiás, é uma equipe que está fazendo um campeonato bastante regular, uma equipe bastante equilibrada, dirigida por um grande treinador que passou aqui pelo Vasco, conhecido aqui do clube, e a gente vai fazer nosso melhor para conseguir um resultado positivo na segunda-feira. A gente vai treinar bastante, a gente já está analisando alguns vídeos dele, é uma equipe bastante coesa, uma equipe que oscila pouco, que também tem uma bola aérea forte. A gente vai procurar detalhar o máximo possível nesses poucos dias que a gente tem que descansar o time e treinar um pouco aí na véspera do jogo para poder estar em boas condições para enfrentar esse desafio. Bom, galera, e para vencer o Goiás, a gente vai ter um desfalque importante para o próximo jogo, que é o Léo Matos. Vai ficar uma lacuna aí. E qual é a escalação do Vasco para o próximo jogo? Uma possibilidade que pode acontecer é o time jogar da maneira como acabou o último jogo. E com isso, quem joga na lateral direita? O Zeca. Eu vou deixar com vocês o Fernando Diniz comentando essa possibilidade, o que ele acha do Zeca jogar na lateral direita. Quanto ao Zeca jogar na lateral, é uma das possibilidades. A gente vai analisar com calma o que a gente tem no elenco, as voltas que a gente tem, analisar bem o jogo de hoje, analisar também um pouco mais o Goiás, mas prioritariamente analisar aquilo que a gente tem, que eu vejo que a gente tem de melhor para a gente botar para jogar na segunda-feira diante do Goiás. Bom, e para finalizar, o Vasco tem um problema grave, diria que é o maior problema da temporada, que são as malditas bolas aéreas. E o Fernando Diniz foi perguntado como é que resolve esse problema aí e o que ele está fazendo para corrigir essa situação. Lembrando que o Goiás tem um time alto e sabe muito bem utilizar esse tipo de jogo, e Marcelo Cabo foi treinador do Vasco na temporada e sabe dessa deficiência do Vasco e conhece os jogadores que jogam no Vasco. Então não se surpreenda se o Marcelo Cabo abusar de bola aérea, já sabendo dessa debilidade do time do Vasco. Bola parada, na realidade, para algumas equipes é a força número 1. O Brusque é um time assim, outro time assim que a gente jogou era o CRB. Então a gente treinou bastante a bola parada.
E o gol que foi anulado foi, de novo, uma raspada no primeiro pau, como foi o gol do Cruzeiro, que a gente tinha alertado. O que a gente tem que fazer é insistir e melhorando o time. Todavia, a gente acabou que não sofremos gol de bola parada. A gente também soube se defender bem, que eles tiveram, principalmente no segundo tempo, bastante escanteio. A equipe acabou tirando a maioria deles. Então hoje a equipe, tirando o gol que a gente sofreu, a gente não teve muita falha defensiva nesse sentido das primeiras bolas, as bolas de escanteio e os rebotes do escanteio. No segundo tempo a gente estava com um jogador a menos, eles perderam o jogo, eles colocaram muitos jogadores grandes e quase todos eles na área. Achei a equipe soube suportar bem. Mas eu concordo com você que a gente precisa melhorar, a gente está treinando muito para fazer isso. A gente faz um tipo de marcação mista e a gente tem que ajustar as duas coisas ainda mais, tanto a marcação, a parte individual e a parte zonal. E a gente vai procurar fazer isso aí com os treinamentos e corrigindo para o time não sofrer cada vez menos com esse tipo de jogada. Bom, rapaziada, é isso. Que a força de São Januário e de sua torcida empurre e faça esse time ganhar o jogo, porque é uma partida de extrema importância, confronto direto e uma possibilidade real de abaixar essa pontuação para 5, 6 pontos, podendo até, numa chance já mais remota, cair para 4 pontos, faltando 11 rodadas. E depois o Vasco pega um time da zona de rebaixamento fora de casa. O Vasco tem uma oportunidade de ouro que pode se transformar num deadline. Se perde para o Goiás amanhã, aí complica muito. O Vasco pode ver voltar a ir para casa de 10 pontos, inclusive, dependendo da sequência de jogos. Aí teria jogado essa rodada passada no lixo, aí ficaria praticamente inviável a situação do Vasco. Então vocês estão tendo o tamanho da ideia do jogo amanhã. Quem for, abrace, empurre e represente mais de 22 milhões de torcedores. E vocês, jogadores, joguem por nós, que a gente não merece passar por mais uma segunda divisão. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Amanhã, próximo da hora do almoço, eu tô chegando com mais informações, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta, nós estamos junto. Valeu, fui!